2 dias seguidos gravando um vídeo aqui, chorando pitangas, né? Me despedindo de um estádio inglês nessa Liga dos Campeões e de maneira complicada, né? Pela primeira vez na história, a Inglaterra tem 2 times eliminados na primeira fase da Liga dos Campeões como lanternas dos próprios grupos. Manchester United ontem, Newcastle hoje, 2 histórias parecidas à primeira vista, porém um olhar só um pouquinho mais cuidadoso vê um abismo de diferença dessas histórias, e daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouquinho nesse abismo, mas de alguma forma a gente pode questionar a naturalidade que até mesmo eu às vezes trato do domínio financeiro da Premier League em comparação ao restante do continente, tendo como consequência natural, e não está sendo assim, o domínio esportivo nas competições continentais, né? Não sei se esse é o melhor exemplo, porque a gente tem de um lado um gigante em eterna crise, que é o Manchester United, e de outro, o Newcastle voltando depois de 20 anos para a Liga dos Campeões, caindo logo no grupo da morte e com certas questões, certos pormenores que atrapalharam a busca dessa vaga. Mas de qualquer forma, é um bom debate, né? Será que é um quadro muito específico por conta dos representantes, por conta da metade dos representantes da Inglaterra nessa Liga dos Campeões? Né? Se fosse um Liverpool seria diferente, se fosse um Aston Villa seria diferente, ou Aston Villa dessa temporada é o Newcastle da última, e aí é difícil você garantir o nível sendo mantido por 2 temporadas de maneira consecutiva. Enfim, a questão é que pelo menos eu celebro, mesmo sendo contraproducente para mim mesmo, para o meu trabalho como repórter correspondente aqui na Inglaterra, que a gente não tenha essa consequência imediata, né? Porque a grana é muito maior. A grana do Newcastle, mesmo sem a Arábia Saudita, só de direitos de TV é muito maior do que a grana do Milan, com direitos de TV da Série A. Muito maior, né? O Lanterna da Premier ganha mais do que o campeão italiano, olhando para a grana de TV. É claro que não é só a grana de TV, mas ela representa uma fatia muito importante da pizza, do orçamento desses clubes. Enfim, falo da primeira vez que a Inglaterra termina com 2 lanternas, né? Eram 3 na história, ou seja, quase que empata com a história dos times ingleses na Liga dos Campeões em uma só edição. Os 3 times que terminaram nas lanternas antes da temporada atual foram o Blackburn em 95, o Manchester United em 2005, 10 anos depois, e o Manchester City em 2012. Agora temos o Manchester United sendo o recordista de lanternas inglesas na Liga dos Campeões, com 2, e o Newcastle se juntando a esse grupo aqui. Olhando rapidamente de lupa nos pormenores dessa queda do Newcastle de maneira tão cruel, né? Porque no fim das contas dependia apenas de si. Se tivesse vencido o Milan, e aí não é tão simples assim, tão perto, mas tão longe, porque perdeu, mas se tivesse vencido, teria conquistado a vaga, já que o resultado na Alemanha ajudou o Newcastle, mas não o Milan. Quem ficou mais perto da vaga? O Milan, que ficou a um gol do Dortmund, porque venceu, ou o Newcastle, que dependia apenas de si, mas ficou a 2 gols de conseguir essa vaga? É outro bom debate para vocês nos comentários. Se tiver com tempo também, né? Se não tiver, passa batido, tranquilo, sem melindre. Complicado assim, mas no fim das contas, cara, olhando para esse jogo não dá para dizer que foi injusto, né? O resultado. O Milan teve muito espaço no segundo tempo e aproveitou muito bem esses espaços. O Newcastle tem uma grande chance, é verdade, acho que só uma grande chance mesmo, que foi a do Bruno Guimarães, uma defesaça do Manhã que termina no travessão. Essa eu acho que era para fazer o 2-0 e aí realmente conseguir colocar o resultado e por consequência a vaga no bolso. Mas depois o Milan foi se soltando, o Pioli mexeu bem no time, o Chukwueze foi de uma felicidade tremenda, e aí tem a ironia maravilhosa do futebol, maravilhosamente cruel do futebol, que é o Milan, que no jogo de abertura dessa fase de grupos recebeu o Newcastle no San Siro e massacrou o Newcastle, só que não saiu do 0-0 depois de chutar 25 vezes a gol sem marcar. E aqui, primeiro, marca no primeiro chute no gol, que foi o Pulisic,
marcando no rebote do primeiro escanteio do Milan na partida, isso já no segundo tempo, tá? Não é dentro dos 10 minutos iniciais, já no segundo tempo. O Newcastle já tinha marcado com um belíssimo gol do Joelinton no primeiro tempo. Foi para o intervalo vencendo. No segundo, o Milan consegue, na primeira finalização, fazer o que não fez em 25 no San Siro, e depois o Chukwueze fazer o gol da virada para fechar o placar. No primeiro toque na bola dele, depois sai do banco de reservas. Enfim, o futebol tem dessas coisas. No fim das contas, o Newcastle não pode reclamar desse jogo, eu acho, mas pode e já reclamou bastante, claro, né? Do pênalti mal marcado para o PSG na rodada passada lá na França. Pênalti esse que, se não tivesse sido marcado já nos acréscimos, provavelmente teria feito com que o Newcastle vencesse lá e, portanto, estivesse classificado, né? Perdeu para o Milan aqui, ou o Milan passaria? Não, o Milan passaria. Pois é, então acho que o pênalti lá, enfim, seria outro jogo. Claro, o Newcastle não teria se aberto tanto aqui, mas enfim, pode reclamar disso, pode reclamar com o destino que fez com que a principal contratação da temporada não pudesse jogar um jogo grande desse e tivesse suspensa, né, o Sandro Tonali por tanto tempo, pro restante da temporada pelo menos. Mas acho que pode olhar para si também. O Newcastle não conseguiu fazer desse estádio a fortaleza que eu achava que faria, né? Começa atropelando o PSG, mas depois nos 2 jogos seguintes aqui perde primeiro para o Dortmund, amplamente dominado, e depois para o Milan no jogo que não dá para reclamar de azar. Então a gente tem esses pontos aí, mas está longe, e aí eu falo do abismo com o Manchester United, de ser uma tragédia, de ser uma vergonha, de ser um vexame, de ser uma crise. Apesar de termos um momento muito ruim do Newcastle na temporada com 3 derrotas seguidas, aos poucos os jogadores estão voltando no departamento médico. Hoje a gente viu o Dan Burn voltando, entrando no segundo tempo, o Longstaff também, o Callum Wilson titular, enfim, aos poucos essa coxa de retalhos vai sendo remontada. Mas quando eu falo que está longe de ser uma crise, é porque, primeiro, as expectativas sobre Manchester United e Newcastle são completamente diferentes e tem que ser mesmo. Um deles está voltando depois de 20 anos para a Liga dos Campeões e caiu no grupo da morte. Você ser lanterna desse grupo é frustrante? É claro que sim. É uma vergonha? Não. No caso do Newcastle não é. No caso do Manchester United é uma absoluta vergonha, porque era um grupo para você, de maneira formal, protocolar, passar adiante. Mas enfim, isso eu já falei no vídeo de ontem, não vou ficar me repetindo aqui sobre o Manchester United. Então, assim, é o que é. É lamber as feridas, criar casca e tentar voltar. O problema é voltar. Não é tão simples assim. Até porque a própria queda do Newcastle dificulta o próprio Newcastle. Né? Com a expansão da Liga dos Campeões a partir da próxima temporada, as 2 vagas extras, 2 das 4 vagas extras, vão para as ligas com o melhor coeficiente em competições europeias nesta temporada. E nesse momento essas 2 ligas são Alemanha e Itália. A Inglaterra está ficando para trás e perde 2 participantes já na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vamos ver se o pessoal da Conference League, da Europa League, né, Liverpool, Brighton, Aston Villa, se esse pessoal consegue salvar a Inglaterra e, portanto, dar mais chances a equipes como Manchester United e Newcastle, que não se ajudaram, olhando para longo prazo também. O Milan, cara, muito valente. O Milan consegue, se a gente está falando de chances perdidas, o Rafael Leão tem uma chance claríssima que ele coloca na trave, cara a cara com o Dubravka, né? Então, assim, o Milan criou o suficiente e consegue uma vitória grande que entrega uma vaga a ser celebrada na Europa League. Eu entrevistei o Fikayo Tomori depois da partida, falei inclusive de seleção inglesa. Eu acho um absurdo ele não ser convocado, mas eu não falei isso para ele. Não é meu papel ali falar isso, mas enfim. O Tomori, ele fala de ir para a Europa League para tentar ganhá-la. E é esse o pensamento de um Milan, que se tem tantas lesões do lado do Newcastle, cara, o Milan também é impressionante o número de lesões, musculares principalmente. O Leão, por exemplo, é um dos que voltou, mas hoje era um time que tentava, como é que se diz, catar os cacos, né? E vamos ver se até a repescagem
da Europa League, antes de entrar no mata-mata o Milan precisa passar pela repescagem, ver se consegue recuperar jogadores para poder chegar com alguma força. Mas enfim, eu não acompanho tanto o Milan, não vou ficar palpitando aqui tanto sobre o Milan. O que eu escuto de pessoas que torcem para o Milan é que o time está esquisito. Eu não sei se está esquisito por um problema no trabalho do Pioli ou se é uma questão mais de tentar fazer o que dá com o que tem, né? Dado esse cenário de tantas lesões. Gostei muito do Loftus-Cheek e do Tomori hoje. Gostei muito desses dois jogadores, Loftus-Cheek, enquanto tinha energia para tal. É isso, minha gente. Agora, vamos ver como é que vai ser meu vídeo sobre a rodada no fim de semana, hein? Eu viajo na sexta-feira para a Arábia Saudita, para Jeddah, para cobrir, claro, o Mundial de Clubes. E aí eu vou tentar assistir aos jogos, né? Em meio a tanto trabalho que eu vou ter lá antes mesmo das semifinais começarem. Mas tô tentando fazer uma semi-promessa aqui de fazer um vídeo ao fim do domingo com os principais jogos, claro, focando em Liverpool e Manchester United em Anfield. Enfim, é isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.